Olá, vamos falar agora da diferença entre salário e remuneração. Sempre que a gente fala salário, a gente está se referindo o quê? Para aquela parcela fixa que o funcionário foi contratado. Então, muitas vezes ele é falado como salário fixo, como salário base, como piso salarial, como salário contratual. É aquele salário sem acréscimo nenhum. Contratou um funcionário para ganhar ali, um exemplo, R$ 1.100 ou R$ 1.500, aquele valor que foi contratado é o salário dele, é o que se considera salário, que é um pouco diferente da remuneração. A remuneração é quando a gente está falando o que ele ganha além do salário. Você que aí no caso seria o salário mais as outras verbas. E essas outras verbas a gente tem vários exemplos, ou seja, a gente tem as horas extras, o DSR sobre as horas extras, comissões, periculosidade, insalubridade, todos esses valores que ele recebe, além do salário, ou seja, somando essas verbas a mais que ele recebe junto com o salário, a gente vai chegar e vai ter a remuneração dele. O salário mensal, ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Hoje, o salário mínimo, em 2021, está R$ 1.100. Então, esses R$ 1.100, né, são para os funcionários que trabalham 44 horas por semana, que vai dar 220 horas por mês, e pode ser também para quem trabalha 12 por 36, que apesar de que aqui o funcionário vai trabalhar 220 horas mensais, e aqui vai trabalhar só 180 horas, ou seja, tanto nesse exemplo como nesse exemplo, não vai poder ganhar menos do que o salário mínimo ou piso, caso exista um piso ali para a função dele. Então aqui sempre vai ter que ganhar o salário mínimo ou o piso dele. Ok. Diferente das jornadas parciais. Por quê? Porque a jornada parcial ele vai ganhar proporcionalmente. Proporcionalmente ao quê? Proporcionalmente, a princípio, a primeira regra é ao salário mínimo. Então, se no salário mínimo, para quem trabalha 220 horas por mês, então para quem trabalha 30 horas, que aqui vai dar 150 horas mensal, e para quem trabalha 26 horas, que vai dar 130 horas mensal, então pode fazer uma proporção entre 220 e a 150, e entre 220 e a 130, para achar aqui o salário dele, qual o salário que ele vai ganhar, que vai ser um pouco menor do que o salário mínimo. Então nesse caso da jornada parcial, o funcionário ganha menos do que o salário mínimo. Em regra, a princípio, em primeiro olhar, a gente pode olhar assim, pensar que vai ganhar menos que o salário mínimo. Mas na prática não ganha, porque o salário mínimo é para quem trabalha 220 horas. Então, proporcionalmente, ele não está ganhando menos do que o salário mínimo. E outro exemplo, ou seja, porque, vamos supor, tem um funcionário na empresa que é um balconista, e esse balconista ganha R$ 1.500. Então, ele ganha R$ 1.500, nesse exemplo, vou escrever aqui, R$ 1.500 para trabalhar 220 horas. Aí a empresa resolve contratar um outro balconista, só que ele não precisa de um balconista para trabalhar as 44 horas. Ele precisa de um balconista para trabalhar só 150, ou seja, 30 horas por semana. Então a proporção nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser em cima dos 1.500. Porque a jornada parcial, o salário tem que ser compatível com o salário de quem exerce a mesma função na mesma empresa. Ou caso não existe essa referência, não seja maior, não deve ser menor do que o salário mínimo, a proporção, ou o salário base, se tiver um salário base ali, a função que ele estiver exercendo. Então, sobre a questão do salário e remuneração, o que a gente tem para falar é isso.